14, ele vai tratar da guerra de 4 reis contra 5. Vamos entender essa guerra aí. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Kedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim, 4 reis. Que eles fizeram guerra com Bera, rei de Sodoma, Bisa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, e a Semerque, rei de Zeboim, e ao rei Bela, rei de Zoar. Então esses 4 fizeram guerra com esses 5. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º rebelaram-se. Ou seja, esses 4 reis, 9 reis ao todo, o Kedorlaomer, que é um dos 4 desse aqui, ele tinha todos os outros submissos a ele durante 12 anos. No 13º ano, houve uma rebelião, né? Não queriam mais ser servos desse rei, né? Se rebelaram, né? E ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Zuins em Elam, e aos Emins em Save-Queriatim. Então veja, Kedorlaomer tinha todos esses reis sob sua submissão, eram 8, ao passo que depois de 12 anos, no 13º ano, se rebelaram-se contra ele, esses 5 reis se rebelaram contra ele. Então esses outros reis, eles eram aliados, mesmo assim continuaram aliados a Kedorlaomer. E ele se juntou com esses reis e feriram alguns povos desses reis aqui, desses outros 5 reis. E aos Oreus no Monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. E eles começaram a ferir, né? Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zebulon, e o rei Bila, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Então esse rei Kedorlaomer, ele se juntou com esses reis, feriram alguns povos desses aqui que se rebelaram, quiseram mais ser servos deles. E eles pegaram, se juntaram e resolveram ordenar batalha, guerra contra esses reis no vale de Sidim. Então é a chamada batalha dos 4 contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Olha, então vieram esses reis batalhar contra esses no vale de Sidim, certo? Os reis que tinham se rebelado contra o Kedorlaomer, que estava do lado de cá. E aí esses 4 reis venceram esses 5 reis. De maneira que quando a Bíblia fala que os reis fugiram, é porque já a batalha já havia se perdido. E fala que o rei de Sodoma e Gomorra acabou caindo em betume, ou seja, vamos imaginar, betume era usado, que eu falei, para vedar a Arca de Noé, também é usado para colar os tijolos. Então imaginemos um poço de lama onde você não conseguia se mexer, né? Então eles caíram lá, outros fugiram para
é um monte. E aí as fazendas de Sodoma e Gomorra e os mantimentos foram tudo tomados por esses 4 reis. Agora falando de Ló. Ló, ele escolheu justamente habitar nessas terras, nas terras de Sodoma e Gomorra ali, né? Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, na verdade Sodoma, e filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Ou seja, esses reis ganharam desses 5 reis, então os povos deles começaram a ser submissos a eles, eram submissos a eles tomaram mantimento, começaram a pegar as riquezas desses povos, porque passou-se a ser deles. E Ló, ele habitava numa dessas terras, que era Sodoma. Então eles pegaram Ló e, e a fazenda e tudo que tinha, ou seja, pegaram Ló como cativo, né? Então veja que ter escolhido o lugar por ser bonitinho não trouxe nenhum benefício a Ló. Então às vezes Deus está nos orientando aqui nessa leitura a olhar além do campo de visão que nós temos, né? Ter uma visão mais ampla, uma visão mais geral do contexto. Então, tenta, ao fazer as suas escolhas de vida, né? Eu falei de ambiente, de imóvel, de faculdade, tudo, mas também as nossas escolhas de vida, a escolha do parceiro, ou seja, quem você quer se casar, com quem você quer se relacionar, namorar, nós vai casar. Então, às vezes, só o bonitinho, o estético, a beleza física pode te trazer te fazer te atrair. Mas às vezes Deus quer, talvez nessa leitura, quer dizer para você para olhar muito mais amplo que isso, olhar para é, olhar o mais interior, ver o que há de benefício ali, que crescimento aquela pessoa vai te trazer se for no campo do relacionamento, crescimento aquela pessoa vai te trazer, ela vai te propiciar crescimento espiritual, crescimento material, ela vai te fazer ser vai te ser uma adjuntora, ou seja, um ajudador para que você alcance patamares maiores, ela vai ser um retrocesso, vai ser um atraso para você. Então é importante olhar isso também. Então veio um que escapara e contou Abrão. Ou seja, eles invadiram essas cidades, porque eles tinham ganhado mesmo, é tudo meu, é tudo nosso. E aí uma pessoa escapou, desculpa, e foi contar a Abrão, né, que o sobrinho dele havia sido tomado como cativo, né? E onde é que ele estava? Ele estava nos Cavaleiros de Manre, né? Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos Cavaleiros de Manre. O Amorreu, irmão de Escol e irmão de Ener. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Então veja, ele armou, pegou os que ele tinha de melhor, os guerreiros que ele tinha de melhor ali, seus servos e tal, que ele tinha de melhor, armou 318. Veja como ele era poderoso e rico, porque ele está falando aqui, separou os que ele tinha de guerreiros, era só 318 só de guerreiros. Então vamos falar quantidade muito grande de servos que Abrão tinha. Então ele pegou esses 318 e perseguiu esses reis que tinham levado cativo o Ló, né? Esses reis invadiram essa cidade, levou os mantimentos dela, levou algumas pessoas como presos, como para ser seus escravos. Dentre essas pessoas, levou o sobrinho de Abrão, que era Ló. Abrão soube, juntou 318 soldados que ele tinha lá na sua, e foi atrás desse rei, atrás de recuperar seu sobrinho Ló. E perseguiu até Dan, a cidade de Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Oba,
que fica à esquerda de Damasco. Olha, primeiro registro de Damasco. Eu estava fazendo um estudo sobre Damasco e quando eu fui fazer a pesquisa, eu vi que o primeiro registro de Damasco ficava em Gênesis. Damasco é a cidade habitada mais antiga da história da civilização humana. Mas é só um adendo aí, não condiz com o nosso tema hoje. Então, esses 318 homens foram suficientes para atacar esses reis, né? Perseguir esses reis, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, sua fazenda, e também suas mulheres e o povo. Ou seja, esses 318 homens foi suficiente para atacar esses reis, recuperar não só Ló, como a sua família, sua mulher e seus bens, né? Então veja, Ló tinha a opção de escolher o melhor lugar para ficar. Ele escolheu Sodoma e acabou tendo sido resgatado por Abrão justamente quando eles tinham se separado para ficar um distante do outro, porque não estava dando certo os dois ficarem juntos. Acabou tendo que Abrão ir lá resgatar ele. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele. Então eles tinham perdido a batalha, fugiram, caiu naquela lama de betume que eu falei para vocês, mas eles acabaram, a Bíblia não fala, não resiste à descrição do que aconteceu, mas no desfecho diz que eles voltaram, reuniram mais soldados e atacaram Quedorlaomer de novo. E os reis que estavam com Quedorlaomer no vale de Save, que é o vale do rei, né? Então, essa batalha dos 4 contra os 5, os 4 tinham vencido os 5, invadido a cidade e tal, estavam tomando conta de tudo. Mas os 5 reis que haviam perdido, dos 5 reis que havia perdido, o rei de Sodoma, ele conseguiu reunir uma equipe, uns soldados, e aí enquanto eles estavam atacando as cidades que tinham invadido, o rei de Sodoma conseguiu aí ferir o rei Quedorlaomer, que era justamente vamos dizer, o principal dessa guerra, né? O causador dessa guerra, a intriga com ele. Pronto, agora vamos mudar a história, agora vamos falar de Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então veja, é o único registro na Bíblia, pelo menos ao meu conhecimento, de um rei sacerdote. Porque geralmente não, no geral, regra geral mesmo, reis exercendo seu papel de majestade, de organização, de administração do povo, né? E o sacerdote incumbido da responsabilidade espiritual, né? De orientar o rei no sentido espiritual, no sentido do que as divindades elas queriam. No caso de quem era de Deus, a orientação vinha de Deus. Não se tinha rei nesse período, né? A gente vai ver mais tarde que Abrão, por exemplo, não é rei do seu povo. Moisés, mais tarde, não é rei do seu povo. Mas se tinha aí eles exercendo a função de rei e de sacerdote. Mas efetivamente chamado rei e sacerdote apenas Melquisedeque. Ele era rei de Salém. Então ele trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra,
Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhes o dízimo de tudo. Então veja, vamos entender primeiro esse versículo aqui, esses dois versículos. Primeiro, eu disse que Melquisedeque era rei e sacerdote, ele exercia a mesma função. Então, na Bíblia registrada aqui era, ao meu conhecimento, o único rei que exercia essas duas funções. Poderá ter outros exemplos, poderá, talvez em outros livros. Na Bíblia eu só me recordo deste. Esse Melquisedeque chegou até Abraão, e a curiosidade desse versículo é o seguinte: Abraão, ele, tudo bem, foi escolhido por Deus tal para seguir, tomar um outro rumo, e dali Deus estava levantando um povo que era exclusivo, um povo dele, abençoado por ele, era o povo de Deus. Aí a gente surge um questionamento. Então, de onde saiu esse Melquisedeque? Porque esse Melquisedeque, a Bíblia fala que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ou seja, embora aquele povo ali era o povo de Deus, Melquisedeque saiu de onde? Porque ele servia o mesmo Deus que Abraão. Então, quem quer questionar a Bíblia, não fazer a sua leitura para crescimento espiritual, vai pegar vamos dizer, essas brechas para tentar deturpar, para tentar derrubar, para tentar denegrir, inferiorizar a palavra de Deus. Se você for você vai precisar fazer uma pesquisa mais profunda para tentar entender, né? Porque Abraão vem de Sem, então a gente teria que fazer uma pesquisa para ver de onde vem Melquisedeque. Melquisedeque vem de onde? Procede de quem? Ele recebeu essa bênção? Será que ele é filho de Jafé? Cã não, porque Cã tinha sido amaldiçoado, mas será que é filho de Jafé? A gente precisa fazer um estudo mais aprofundado, se realmente isso interessa, se isso for importante. Porque a Bíblia tem muitas histórias. Não, a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado. Eu estou fazendo um estudo mais para a questão espiritual. Se for fazer uma análise histórica, eu vou pegar o texto isolado para fazer um aparato histórico dele. Não vou me ater a isso. O que eu quero dizer é que Melquisedeque surgiu, serviu o mesmo Deus, mesmo estando distante, sendo povos diferentes. E ele abençoou Abraão. E Abraão dá aqui o exemplo de trazer aqui o dízimo de tudo. Então foi o primeiro dízimo deixado na casa de Deus, foi por Abraão. Então, Abraão, de tudo que tinha, ele deu o dízimo. E o rei de Sodoma disse a Abraão. O rei de Sodoma era o rei justamente de onde Ló habitava, né? Então ele foi até o Abraão e disse assim: dai-me a mim as almas e a fazenda, toma para ti. Ou seja, Abraão, ele perseguiu os reis que haviam derrotado o rei de Sodoma, Gomorra e os aliados. Abraão foi lá, perseguiu, venceu, conquistou de volta aquelas terras que eram desses 5 reis. Os 4 reis conquistados. Abraão chegou, conquistou, então seria em tese dele. Ele não foi o conquistador, ele venceu os reis. Aí o rei de Sodoma, que havia sido derrotado, mas chegou e feriu Quedorlaomer, aproveitando aí a batalha, que Abraão estava entrando também na batalha. Então ele chegou para Abraão e disse: olha, me faz o seguinte, me devolve meu povo, e pode ficar com os mantimentos, com as riquezas, com as posses, cadê? Com as fazendas, ele fala. Ou seja, com o que há de bicho aí, você pode ficar com a riqueza. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que tu tem, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Ou seja, mesmo Abraão tendo vencido aquela batalha, disse: eu juro perante meu Deus, eu não quero nada seu, eu não quero que eu fique com alguma coisa sua para você dizer que foi você quem enricou, que você que me enricou, que eu estou rico às custas suas, eu não quero nada seu.
Salvo uma coisa. Eu quero o jovem, eu quero somente uma coisa, salvo tão somente que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram. Ou seja, a única coisa que eu quero é que você não me cobre o que os meus varões, os jovens que foram comigo, foram os 318 homens, o que a gente comeu de mantimento, né, o que a gente se alimentou, isso aí eu quero que você não me cobre. Mas o resto eu vou lhe devolver. Então, o que a gente comeu, deixa pra lá, beleza? O que a gente comeu você não me cobre, mas o resto você pode tomar de volta. Então, fechando aí o capítulo 14, seria a batalha dos 4 reis contra os 5.